Hoje o Kindan e o Jae-kyun despertam pela primeira vez em um momento completamente diferente. Pela primeira vez eles dormem juntos e acordam em um momento que não envolveu sexo. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 79 de Jinx, né? Esse momento completamente diferente da história, com o Jae-kyun com intenções e motivações completamente diferentes. Então já se inscreve no canal se não por aqui, ativa as notificações para receber os próximos vídeos, deixe seu like no vídeo porque ajuda bastante, me segue nas outras redes sociais se quiser, eu sou @gutonu em todas elas e claro, comenta quantas vezes você quiser ao longo desse vídeo para me falar o que achou do capítulo, expectativas para os próximos capítulos. Se não tiver muita ideia do que comentar, comenta qualquer coisa aí, comenta batata para eu saber que você assistiu vídeo. O Jae-kyun acorda na manhã seguinte e se desespera ao perceber que o Dan não tá do lado dele. Então ele pula desesperado da cama, mas se surpreende ao ver que o Dan tá serenamente preparando o café da manhã. A surpresa é seguida de um alívio tranquilizador, né? Porque num primeiro momento ele achou que o Dan pudesse ter fugido de novo. O Jae-kyun definitivamente não tá preparado para lidar com esses novos sentimentos e com essa situação delicada que ele tá vivendo agora. O Jae-kyun agora, ele vive um medo constante de que o Dan possa sofrer algum perigo ou se machucar de novo por causa do sonambulismo, ou que ele simplesmente desista de tudo aquilo ali e vá viver mais uma vez longe do Jae-kyun, fazendo o lutador passar por aqueles dias insuportáveis que ele viveu mais uma vez sem a presença do Dan. Depois do susto inicial, o Jae-kyun então senta para comer, né, para tomar o café da manhã preparado pelo Dan, que como sempre fez nos dias em que ele viveu com o Jae-kyun, ele serve o café e depois fica observando do lado, igual uma obediente empregada. Só que dessa vez, o Jae-kyun simplesmente ignora a desculpa que o Dan vai dar de que ele não costuma tomar café da manhã e manda que o Dan sente e coma junto com ele, de que ele irá precisar de bastante energia para passar o dia. O Dan vai dizer que não tá com fome, mas ele é desmascarado pelo próprio estômago que entrega ele roncando de vazio, de fome. Então o Jae-kyun manda que ele se sente e o próprio Jae-kyun vai servir uma porção muito generosa de comida pro Dan. Um silêncio constrangedor toma conta da cozinha enquanto os dois tomam café juntos. O Jae-kyun observa o Dan preocupado, percebendo que ele parece ter perdido bastante peso. Então ele manda que o Dan coma com bastante vontade, porque ele sabe que no fundo o Dan sempre foi meio chato pra comida. E ele, preocupado com o fato do Dan estar parecendo muito frágil, ele quer que ele se alimente bem e recupere as forças, né? Volte a ter um corpo saudável. O Jae-kyun, então, ele sorri ao olhar o Dan comendo e perceber ele com a boca, as bochechas cheias de comida. E aí ele tá todo assim inflado, todo com as bochechas gigantes, parecendo um hamster. Então ele acaba sorrindo quando ele vê o Dan comendo e fofo daquele jeito. Ele instantaneamente percebe o quão estranho é ele observar o Dan e se sentir daquela forma, e ele percebe por ele mesmo que ele tá realmente ficando muito frouxo. 2 quadros. Foram apenas 2 quadros que a autora precisou para criar uma das melhores sequências dessa comic e definitivamente uma das minhas passagens favoritas da história. O Dan com a boca cheia de comida, realmente, literalmente parecendo um hamsterzinho quando tá comendo, e aí o Jae-kyun depois olhando para ele com aquele sorriso completamente bobo, aquilo ali me derreteu. Então ele percebendo e questionando a própria atitude depois disso foi assim a cereja do bolo. Ficou, sério, essa sequência foi maravilhosa. Na academia então, durante o treino, os colegas do Jae-kyun ficam surpresos com a melhora dele, que inclusive garante que o seu ombro tá bem melhor. O próprio lutador tá bastante empolgado com a evolução no treino e com a melhora.
e ele acredita que se ele continuar treinando naquele mesmo ritmo, ele com certeza vai ter um bom resultado quando voltar às lutas. Então ele se distrai durante o treino ao observar de longe o Dan tratando um dos outros rapazes que treinam na academia, ajudando ele com algum problema no ombro. O rapaz agradece empolgado ao Dr. Dan depois que ele se sente melhor com a ajuda do Dan, e isso faz o Jae-kyun se aproximar imediatamente, como se estivesse prestes a matar alguém, e então chamar o Dan para uma conversa privada. O Jae-kyun se mostra completamente descontente que o Dan trate os outros caras que treinam lá, mas ele conta que antes, quando ele trabalhava com o Jae-kyun, ele sempre fez isso. Depois que ele tratava o Jae-kyun, ele sempre arranjou um tempinho para ajudar os outros rapazes. O Jae-kyun então diz que é para ele deixar isso pra lá, que é para ele apenas se concentrar daqui pra frente nele, apenas em cuidar do Jae-kyun, que é pro Dan ignorar os outros rapazes, mesmo o Dan alertando, porque ele tinha alguns rapazes ainda ali naquele dia esperando pela vez deles de serem tratados, mas o Jae-kyun diz que é pro Dan esquecer eles, que não é pra ele fazer, é pra ele focar apenas nele, no Jae-kyun. Ele fala pro Dan: concentra apenas em mim, afinal de contas, foi eu que te contratei. E ele não fala isso de um jeito calmo, pelo contrário, ele parece estar bem irritado. Só que dessa vez, agora, né, nesse momento da história, a gente entende que os motivos dele são outros. Como sempre aconteceu, ao ser repreendido pelo Jae-kyun e receber ordens grosseiras e sem sentido, o Dan fica totalmente desconfortável e aborrecido. O lutador não consegue entender por que o Dan ficou daquele jeito naquele momento. Ele tá até meio frustrado, só que ele não tem tempo para aquela conversa, porque chamam ele para voltar ao treino, então ele precisa sair dali da sala imediatamente, e aí ele sai parecendo irritado, então fica tudo meio que mal entendido naquela situação. Não é bem mal entendido, mas parece que foi mais do mesmo. Parece que, como ele sempre fez antes, o Jae-kyun tratou o Dan igual um arrombado, e ele simplesmente precisou voltar aos treinos e deixou o Dan ali. O Dan tá frustrado, ele simplesmente não sabe como agir e o que fazer para acalmar o Jae-kyun, que ultimamente tem parecido mais irritado do que nunca. O Dan simplesmente não entende o que ele quer, porque fazer as coisas como ele fazia antes, como o dia de hoje que começou, com o Dan preparando o café, agora tratando os outros, né, mesmo tratando o Jae-kyun, fazer as coisas como ele fazia antes parece não adiantar, e meio que eles tinham combinado isso. Essa situação deixa o Dan bastante preocupado e até com certo medo de como ele vai ter que lidar com o Jae-kyun nos próximos dias. Pra quem lê de fora a história, é fácil entender a mudança de atitude do Jae-kyun de repente. Nem mudança, né? Mas agora a gente entende que ele tá irritado constantemente, porque ele agora tem essa sensação de possessividade e de necessidade de proteger o Dan. É possessividade pura, essa possessividade pra cima do Dan, só que agora é uma possessividade diferente do que era antes, que ele objetificava completamente o rapaz. Agora é ciúme puro. Mas assim, a gente tá lendo, a gente entende. Pro Dan, aquilo tá cada vez pior, né? Ele não entende de onde é que vem aquela irritação toda, e pra ele a situação tá pior do que nunca. Na hora que eles vão dormir, o Jae-kyun, ele tá meio reflexivo. Ele sabe que ele pesou a mão, que ele errou, ele sabe que ele não precisava ter surtado com o Dan daquele jeito. Aquilo tudo foi uma bobagem, ele não deveria ter dado toda aquela importância pra aquilo, e muito menos ter tratado o Dan daquela forma. Ele agora tem total consciência de que ele agindo assim, as coisas não vão mudar, vão ser tudo igual elas eram antes. E como eu comentei, ele não vê o Dan mais como ele via antes, como uma mera ferramenta. Só que ao mesmo tempo é um conflito direto, porque agora ele simplesmente não consegue conceber e lidar
com a ideia, o fato de outros caras tocando o Dan, ou o Dan tocando outros caras, mesmo que seja só pelo tratamento. Por mais bobo que a situação em si possa parecer no momento, ele não consegue lidar com aquilo ali. Ele percebe que desde que ele começou a dormir com o Dan, né, que o Dan veio morar no apartamento, ele tem pegado no sono muito mais fácil, o que é para ele bastante estranho, porque normalmente ele já tem problemas para dormir, mas normalmente quando ele dorme com alguém do lado, ele simplesmente não prega o olho a noite inteira. Então ele finalmente adormece, decidido de que no dia seguinte ele vai se controlar ao máximo para não dar mais chiliques como aquele que ele deu hoje pra cima do Dan. O Jae-kyung, ele tem um sonho com a mesma coisa que aconteceu naquela manhã anterior, né? Ele acorda desesperado no encontro do Dan na cama, e quando ele corre, morrendo de medo em busca dele, ele encontra o rapaz calmamente preparando o café da manhã. Só que assim, ainda assim é um susto, né? E mais uma vez ele lida com aquele desespero de acordar e não ver o Dan do lado, então ele acaba acordando num susto ali no meio da noite. Só que ele tem uma pequena onda de alívio assim que ele percebe que foi tudo um sonho. Só que o alívio vai embora quando ele olha para o lado e percebe que o Dan não tá na cama. E diferente do sonho e da manhã anterior, eles estão no meio da noite, o Dan simplesmente sumiu. Então ele pula desesperado da cama e encontra o Dan sonâmbulo caminhando pelo apartamento. Ele tá caminhando em direção ao guarda-corpo do segundo andar. Uma tragédia pode simplesmente acontecer ali, porque naquele jeito que ele tá, ele pode simplesmente ignorar o guarda-corpo e cair do segundo andar do apartamento. Mas o Jae-kyung é rápido o suficiente para se aproximar e puxar o Dan para perto dele, segurar ele com força, para evitar finalmente mais uma grande tragédia, né? Mais uma vez ele consegue evitar essa tragédia e imediatamente ele se sente completamente aliviado, porque aquela realmente foi por muito pouco. Sonolento, provavelmente ainda dormindo, sonâmbulo, o Dan, ele resmunga pedidos de desculpa pro Jae-kyung. E aí ali nos braços do Jae-kyung, ele dorme serenamente, sem perceber, sem ter a menor ideia do que acabou de acontecer, do perigo que ele acabou de correr. Isso volta a alertar o Jae-kyung, né, sobre todo o problema principal do Kim-dan, e ele percebe que o Dan não melhorou nem um pouco. Por mais que ele achasse que o rapaz parecia estar melhor, o Dan não melhorou nem um pouco. Ele continua com aquele problema grave. E o Jae-kyung tá decidido que aquela situação precisa mudar antes que uma grande tragédia aconteça, como a que ele acabou de evitar. Eu confesso que pra mim é meio que, ao longo desse capítulo, um grande misto entre muito divertido e extremamente irritante ver o Jae-kyung agindo igual um completo arrombado, né, sendo sempre grosso, estúpido com o Dan por causa de ciúmes, agindo completamente diferente do que ele havia planejado. Na narrativa, na história, vai, né, mistura aí, né, ele fica transitando entre achar aquilo tudo muito engraçado, muito divertido e ao mesmo tempo me deixar muito puto. Mas assim, eu acho que no geral preserva algumas das dinâmicas da narrativa de Jinx, que trouxe a gente até aqui, e eu acho que isso é legal. Agora eu preciso repetir. O que foi o Jae-kyung sorrindo igual um otário quando ele viu o Kim-dan comendo? Esse foi de longe um dos melhores momentos da comic e mostrou uma vulnerabilidade do Jae-kyung que nem mesmo ele sabia que tinha. Eu fiquei simplesmente apaixonado por aquele sorrisinho bobo dele. Eu caí na armadilha, fui desarmado, eu me deixei levar. Peço desculpas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.